Fala, meu lindo! Minha linda! Tem que respeitar Florianópolis, hein? Tem que respeitar. Sem dúvidas, essa é a melhor série da nossa vida. E essa é talvez uma das mensagens mais duras dos meus últimos 7 anos gravando séries. Eu não vou tocar numa ferida, eu vou afundar o dedo nela. Então talvez irrite mais do que te edifique no começo. Mas lembre-se que isso é o principal agente do Evangelho: produzir em nós um arrependimento tão genuíno que mude totalmente a rota da nossa história. Antes de começar o vídeo, eu vou precisar da sua ajuda de verdade, porque talvez, por conta do que a gente vai falar, a gente não vai lutar só contra o inimigo, mas vamos lutar contra o algoritmo. Porque é um ponto sensível do nosso tempo. Então eu vou te pedir de verdade, compartilha para o máximo de pessoas que você puder essa mensagem. Sabe, faz ir longe, curte o vídeo agora já, curte, comenta, compartilha, manda em todos os grupos de amigos que você tem. Olha, se você conhece alguém que está escravizado por alguma coisa na vida, seja lá qual for, essa mensagem precisa chegar para essa pessoa. Eu só te peço isso de maneira humilde, me ajude a fazer isso aqui chegar tão longe que o inimigo não tenha como parar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Amém? Vou te falar, lindo. Eu tive uns momentos com o Senhor meio tenso essas semanas agora. E um desses meus momentos com o Senhor não, sabe, Ele não falou de boa comigo, Ele falou bop. Pede para sair. Irmão, eu estou lendo a Bíblia de boa, suave na nave. Abri Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho mau, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Senhor, o que eu tenho a ver com o problema dos outros? Eu te dei voz, eu te dei mensagem, eu te dei palavra e te mostrei o problema. Se você não ter coragem para falar, o sangue será cobrado das tuas mãos. E eu estou aqui agora dizendo para você: se prepare, o pau vai torar. Avisa pro irmão que está viciadinho em jogo na internet do teu lado. Avisa ele que tem problema de pornografia gravíssimo e não consegue se libertar. Sabe, avisa para alguém que trai a esposa e vive com 2 famílias. Avisa alguém agora. Fala para ele, fala: olha, se eu fosse você, te endireita, bebê. E essa é a palavra que todo mundo odeia, porque é a palavra que nos confronta. Mas quando você olha para Jesus, alguma das mensagens dele, a primeira palavra que ele usou foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Agora veja, eu preciso contextualizar. O meu jeito de pregar é diferente. Eu demorei para entender, mas eu não gosto de confusão. Eu não gosto, eu sou de boa. Eu não tenho nada quentíssimo de ninguém para falar. Eu quero viver a minha vida, pregar o evangelho, ficar de boa. Mas daí o Senhor disse: melhor falar, porque senão o sangue vai estar na tua mão.
Vou te contar uma história. Um rapaz chamado Michael Prozac, em 2016, ele criava 2 leões dentro de casa, um macho e uma fêmea. A Justiça da República Tcheca tentou tirar esse leão da casa dele, mas não conseguiram tirar. Chegou o momento que ele fechou, trancou as portas e agora ninguém mais podia entrar lá dentro. E como não tinha outro lugar para colocar o leão, então deixaram lá mesmo. Um dia o pai desse garoto chegou em casa, ele tinha 33 anos, ele estava totalmente... Bom, eu vou falar de maneira mais leve, ele estava morto, dentro da jaula do leão macho. Estava morto. E eu sei o que você está pensando, o que tem a ver isso? É porque o leão é lindo, né? O leão é fofinho quando é pequeno. Você já pegou um leão pequenininho no colo? Eu já peguei. Quando eu casei, eu fui para uma lua de mel com a minha esposa, e a gente foi num lugar em Buenos Aires que a gente podia pegar os animais filhotinhos do colo, e um deles foi um leão. E ele é lindo, é muito lindo, é gostoso, você pega no colo, é fofinho, mas não leva para casa não, porque ele vai crescer e um dia ele vai lembrar de quem ele é. Ele é um leão e ele vai matar você. O pecado é exatamente igual. Ele é fofinho no começo, ele é bonitinho, ele não faz mal para ninguém, ele não afeta a sua vida em nada. Ele é muito legal no começo, mas aí ele cresce, e quando você menos perceber, você está preso na mesma jaula que ele, e ele vai consumir você, ele vai destruir você. E sabe, o maior caos da nossa geração é porque tem um monte de nós que está preso em jaulas, com coisas que começaram bem fofinhas, mas que agora estão olhando com os dentes arreganhados para nós, e o próximo a ir embora somos nós, tragados pelo pecado, mortos por ele. Eu vou te dar um dado muito preocupante do nosso tempo. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor não colocou em vão. Eu sou uma pessoa que está minimamente informado com aquilo que está acontecendo no meu tempo. E talvez você não sabe, mas a nossa sociedade se endivida cada dia mais, e cada dia fica pior a situação financeira do nosso país. Saiu uma pesquisa dizendo que existem pessoas que estão deixando de comer porque estão viciadas em jogos. Os divórcios nunca foram tão frequentes no nosso tempo como agora. Abandonos de criança nunca foram tão frequentes como agora. Abortos nunca foram tão frequentes como agora. Violência doméstica nunca foi tão frequente como agora. Nós temos um problema gigantesco na nossa geração. Nós temos uma crise estabelecida e os sensores estão todos com luzes vermelhas e a gente não está observando. Então, quando eu olhei para esse texto de Ezequiel, eu disse: Senhor, então só me faz olhar os sensores e diz o que eu preciso falar. E então o Senhor me trouxe uma palavra que antes de confrontar você, me confrontou. E me confrontou com a missão que me cabe. Me confrontou com aquilo que eu preciso. Porque no fim, meu lindo, tudo isso é sinônimo de uma coisa só: distância de Deus. Isso não é nada além do que um vazio que existe dentro do ser humano, ao ponto de escolhermos as coisas piores da vida substituindo pelas melhores no lugar. Sabe, é como se você tivesse a melhor coisa do mundo e você dissesse: eu não quero, eu prefiro lixo. Existe uma receita perfeita e você diz: eu quero a que dá errado. Existe um modelo perfeito e você diz: eu quero o que tem crise. É maluco demais, mas isso é o homem sem Deus, é o homem distante do Senhor. Quando eu parei para olhar as coisas e dizer: Jesus, quantas pessoas me ouvem? Nos últimos meses, no último mês, dentro da nossa rede social foram mais de 200 milhões de pessoas que viram um vídeo pelo menos. Você pode pensar que talvez isso seja normal, mas isso não é normal. A questão é: eu preciso que você olhe e leve a sério aquilo que Deus está falando no nosso tempo. Nós estamos tratando o leão como animalzinho de estimação, mas ele vai crescer, e o problema nosso é que nós aprendemos a negociar com aquilo que vai ficar perigoso um dia. E para mim isso aqui está muito claro.
Quando eu olhei essa pesquisa que falava sobre jogos de azar, eu sei que aqui não tem ninguém que tem isso no telefone baixado. Você não teria coragem de fazer isso com a sua família? Mas se eu abrir a minha rede social, eu vou mostrar para você 5 mensagens nos últimos 10 mensagens que eu recebi, que estão falando: pelo amor de Deus, faz um pix para minha família porque acabou o dinheiro. Hoje eu li uma mensagem de uma menina, falou: Dave, eu coloquei R$10 e ganhei 100. Então eu pensei: uau, que maneira maravilhosa. E aí ela gastou todo o dinheiro que ela tinha de reserva, e ela não tem mais nada. Sabe o que essa mulher está pensando? Eu vou tirar minha vida acabou. Sabe, era só um gatinho pequenininho, era um tigrinho, era um gatinho manso, que deu R$100 para ela no começo, mas agora roubou tudo que ela tem. O pecado é exatamente isso. Será que ninguém está entendendo? Ele chega de boa, com um sapatinho de algodão, ele entra na nossa vida, e quando a gente menos percebe, ele cresceu e ocupou um tamanho gigante, e de repente está tudo sujo, tudo apodrecendo, e a gente não entendeu que no dia que entrou era um Pinscher 1 e agora virou um Rottweiler gigantesco na nossa casa. E o negócio do nosso tempo é justamente porque a gente não está vendo. Somos cegos guiando cegos. Como que alguém pode pensar que isso está tudo bem? Eu botei no Google, e quando eu pesquisei, a primeira coisa que falaram é: a possível regulamentação vai trazer muitos impostos para o país. Dane-se os impostos. Eu quero famílias, eu quero pessoas saudáveis dentro das suas casas, gente cheia do Espírito Santo. Para que mais imposto? Irmão, de verdade, para que mais imposto? Para roubarem mais de nós? Cadê o imposto que você paga? Pelo amor de Deus, eu não quero falar de política, eu estou falando sobre pecado, mas a gente não pode deixar o diabo nos enganar e a gente pensar que está tudo bem. O sangue de Jesus tem poder. Você vai nas escolas, as crianças estão dopadas de remédios. Você vai nas empresas, tem remédios na mesa, um para dormir, outro para acordar, outro para viver. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no nosso tempo? Nós temos um Deus perfeito e que tem poder para todas as coisas, e nós deixamos Ele de lado e estamos largados aos nossos próprios prazeres. Quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, nossa primeira missão é fechar as brechas que tiram Ele do nosso lugar, que tiram Ele de dentro de nós. Acordem logo, sabe, acordem logo, acordem logo. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz, sabe, eu marquei. Quando você lê a palavra, escute bem, tem um texto bíblico de carta de Paulo aos Filipenses que ele diz: se nós resistirmos o mal, ele vai fugir da gente. Não, 3 aleluia, eu vou dizendo de novo. Se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Você quer que eu fale de novo? Você quer que quem aqui já correu? Quem aqui já correu? Quem já correu? Você gosta de correr? Tem gente que gosta. Eu tenho um problema, eu não sei, não entendo. Eu amo correr. Meu Deus, para onde? É só para ir e voltar mesmo, no mesmo lugar. Mas vai mudar de cidade? Não, eu volto e fico aqui. Eu sei, a sensação, endorfina, dopamina, top. Meu só sai ódio mesmo quando eu corro. Ódio, dor nas costas e dor na perna. Cada um com seus problemas, certo? A Bíblia diz que se nós resistirmos, o diabo foge, corre. Sabe qual que é o maior inimigo de uma corrida? A falta de resistência. A falta de resistência é o que faz a gente parar no meio do caminho. Então, quando nós perdemos a resistência, nós não chegamos no lugar onde a gente gostaria, certo? Quando a Bíblia diz resistam, é porque vem algo antes disso. Produza um relacionamento tão profundo com Deus, tenha uma vida tão extraordinária com Deus, que o diabo não consiga produzir cansaço em você e tirar o seu foco e a sua atenção.
3 irmãos acreditaram no que eu acabei de dizer. Quando você tem resistência, você não cansa de lutar, você não cansa de priorizar aquilo que é de verdade, você não perde a essência do teu coração, você guerreia contra as tentações, você batalha contra as propostas, você não fica cego. Na nossa cabeça se eu digo não, o inimigo vai embora. Não é se você diz não, é se você resiste dizendo não. É não hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não amanhã depois do amanhã. Entende? É um processo de resistência. É um processo. Quando eu olhei para isso aqui e eu comecei a falar: Jesus, responsabilidade qual é nisso tudo? Sabe, eu escrevi tanta coisa, eu queria poder dizer para você tudo aquilo que eu coloquei aqui na folha, mas tem coisas que você não entende se Deus não estiver dentro de você. Sabe qual que é o problema de quem está vivendo no pecado? É que ele está cego, ele não sabe que está vivendo no pecado. Sabe quem está se destruindo? Ele não sabe que está, não sabe. Eu vou te contar um negócio meu da minha vida particular. Quando eu estava namorando com a minha esposa, isso é uma coisa muito particular. O inimigo arrumou uma cilada contra o meu relacionamento. Eu vou te falar, meu lindo, minha esposa é a mulher da minha vida. Eu não estaria em lugar nenhum se Deus não tivesse me dado aquela esposa. Eu não tinha noção do valor dessa mulher. Eu agradeço a Jesus, ela está no topinho da minha lista de oração. Eu começo agradecendo pela vida dela. Meu Deus, quem eu seria? Mas no namoro, olha que doideira. No namoro chegou uma crise. E nessa crise, onde eu fiquei cego, eu comecei a orar. E sabe o que eu orava? Deus, me dá um motivo para terminar com ela. O diabo ele é tão astuto que ele te cega e deixa você ainda orando. Ele te segue e fica dentro da igreja, tudo normal. Ele te segue e você segue o flow como se nada tivesse acontecendo, mas você já está cego e não sabe. Eu me lembro que nesse período de caos da minha vida, eu me lembro que um irmão, eu amava esse homem, ele é um homem de Deus. Ele falou para mim: o inimigo arrumou uma cilada contra o teu casamento. Eu não era nem casado, mas o Senhor já sabia que ela era minha esposa, e você já caiu. Ele falou para mim: e você já caiu. Só que quando ele falou você já caiu, eu saí e pensei: coitado da carne, carnal. Olha, eu amava aquele homem, eu sabia que ele era um homem de Deus, eu acreditava naquilo que Deus usava ele. Mas no dia que foi para confrontar o meu pecado, eu disse que era da carne. Eu disse que era da carne. E eu não só disse, como eu acreditava que era. Porque o diabo entorpece os nossos sentidos. O inimigo, ele obscurece os nossos olhos. E aí, lindo, sabe o que aconteceu? Deus estava usando ele e eu estava cego. Só que aí eu tomei a decisão. Eu terminei com a minha esposa. Era só minha namorada. E eu terminei com ela de manhã. Só que como isso é ato profissional do inimigo, ele faz você fazer e depois faz você sentir vergonha do que fez. Ele te acusa exatamente no que ele te mandou. Ele te humilha exatamente aonde ele te prendeu. Você sabia disso? Oh, se eu pudesse contar todas as histórias que eu saí para você. Só uma, rapidinho. Meu Deus, muita fofoca. Mas não, deixa para lá. Cara de rico, mas tudo fofoqueiro igual. Uma pessoa traiu a sua esposa. Essa pessoa que traiu a esposa ouviu da amante dizendo: o dia que você deixar da sua esposa, a gente casa. Esse tonto deixou da esposa e foi até a amante e disse: eu separei, agora a gente vai casar. Aí a amante disse para ele: não quero mais, o que eu queria eu já consegui, eu destruí a tua família. Você acha pesado? O diabo faz isso todos os dias na vida de milhares de famílias. É um dinheirinho que não vai te fazer mal, pode colocar. Não vai fazer falta para você.
É só uma mensagenzinha no WhatsApp, não tem problema nenhum, pode, não dá nada. É muito melhor pornografia do que ato sexual de verdade, não tem problema, não tem consequência. Não, pode fazer o que você está fazendo mesmo. Pode ser murmurador, pode falar mal de todo mundo, não afeta a tua vida não. É melhor, você desabafa, você rende a conversa, melhor. É assim, ó, astutinho, astuto, cheio de coisas que colocam a gente com medo. Sabe qual que é a parada do diabo? Te manter escondido, porque quando você está vivendo isso, você fica escondido, tudo te dá muito medo, porque você tem uma vida que ninguém sabe, tem uma prática que ninguém... Sabe o que eu recebo nas mensagens de gente que perdeu dinheiro? Minha família não sabe o que eu estou passando. Claro que não, o diabo te fez esconder, porque se você colocasse luz, alguém te ajudaria, mas como você escondeu, ninguém sabe do que você precisa. Entende? No dia que eu terminei com a minha esposa, eu terminei com ela de manhã. Quando eu terminei, parece que saiu a venda, assim, fez, acordei. Meu Deus, irmão, uma mulher maravilhosa, linda. Jesus, nunca mais eu vou conseguir algo parecido, Senhor. Eu sou um teco-teco, o Senhor me deu um Boeing 747-800. Mas não era nada disso, era só pensava comigo, o que foi que eu fiz com a minha vida? Eu terminei com ela de manhã, à noite eu consegui voltei. Casei com ela, estou até hoje casado, graças a Jesus. Não, mas eu sou um case de sucesso. E quem não conseguiu fazer isso? E quem chega numa hora da vida que não tem mais o que fazer, porque foi cego, porque o entendimento ficou completamente obscurecido. O pecado é uma espiral que te leva para o fundo do poço, lindo. Eu preciso ser coerente com a minha geração. A gente precisa logo acordar. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem de dentro para fora, e Ele não deixa você do jeito que você está. O Senhor, Ele abre os nossos olhos, Ele abre a nossa visão. O problema do nosso tempo não são os jogos de azar. O problema do nosso tempo não são os sites de pornografia. O problema do nosso tempo não é a galera do job. Não, meu lindo. O problema do nosso tempo é porque existe uma barreira entre nós e Deus que nós chamamos de pecado e que nós colocamos lá. Nós estamos tão longe de Deus que qualquer imbecilidade nos leva para mais longe dele. Nossa corrida não é para destruir o que está aí, é para a gente consertar aquilo que está aqui dentro. Nosso coração, Deus entra, quebra todas as barreiras, destrói os grilhões. Eu me arrependo, porque senão, meu lindo, a gente vai tentar lutar e não vai acontecer absolutamente nada. A nossa geração precisa tirar o espaço que nós deixamos entre nós e Deus, e quando o espaço é estreitado, o temor volta ao nosso coração, os nossos olhos se abrem e todas as ciladas têm alertas dizendo: ei, não caia, não vá. A Bíblia diz: porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Nós só sabemos do escape quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Ele entra dentro de nós, os nossos olhos se abrem, e o gatinho, a gente descobre que no fim era um leão fantasiado, e que em algum momento vai ter o poder de nos destruir. E essa é a realidade mais importante do nosso tempo. Ou a gente acorda e tratamos a verdade da maneira certa, ou colocamos uma venda nos olhos e caminhamos em direção à destruição. Lembre-se, nós precisamos consertar aqui dentro. Nós precisamos consertar a nossa casa, nós precisamos consertar os nossos altares, nós precisamos restabelecer os princípios da nossa casa, porque senão nós estamos fadados a ser exatamente o que o mundo está produzindo. Pelo amor de Deus, nosso tempo está muito estranho. Eu estou lendo tanta coisa ultimamente que eu de verdade, a minha vontade é sair de tudo, deletar, não quero saber mais, mas eu preciso saber, porque essa é a geração que eu tenho falado de Jesus. Me dói a alma, me dói o meu coração de ver as mensagens que eu recebo. Gente com a vida completamente destruída, casamentos destruídos, sabe, vidas duplas. Meu Jesus do céu, se você soubesse como é triste a vida de alguém que não vive a verdade. Ela é escrava da mentira. Eu quero que você saiba, o Senhor Jesus não te chamou para ser escravo. O Senhor Jesus não te chamou para que você ficasse
preso, debaixo de jugo, debaixo de vício, debaixo de pecado. O Senhor chamou você para que você seja livre, e livre de maneira completa. Se tem qualquer coisa que obscurece os teus olhos, que te faz tomar decisões que prejudicam o teu futuro, que te coloca em situações de perigo, fuja, fuja, fuja e resista, que o inimigo vai vazar da tua frente, ele não vai suportar. Sabe, meu lindo, passe em revista na sua vida, aonde tem problemas abertos, sai desses negócios de jogos de azar, sai desse negócio de grupo de WhatsApp bandido que você tá, foge, foge, foge pela tua vida, resguarda o teu futuro. Quando você faz isso, o Senhor garante o teu caminho, o Senhor defende o teu futuro, o Senhor defende a tua história. Você foi chamado para ser livre, não viva como um escravo. Eu vou te falar, alguém me mandou dizendo: David, a Bíblia não fala que vício é pecado. Eu tenho que, oh meu Deus, não é. Segunda Jéssica, capítulo 7, versículo 3. Como assim não é? Não tem nada escrito de vício. A Bíblia fala sobre domínio próprio. A Bíblia fala que domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Lindo, sabe o que o vício faz? Por primeiro, ele tira o teu domínio próprio. Ele tira de você a capacidade de escolher. Sabe o que a droga faz primeiro com o ser humano? Ele tira o poder de escolha. Não é mais você que escolhe, é o vício que escolhe por você. Como que isso não é pecado, se rouba exatamente um fruto do Espírito Santo de dentro de você? Como isso não te leva para longe de Deus? Entende que o nosso tempo está estranho? A gente está tentando justificar os nossos erros com erros ainda maiores. A gente está tentando tampar o sol com a peneira. A gente está tentando normalizar o que é estranho, o que não tem futuro, o que já se mostrou na história que vai dar tudo errado. Mas mesmo assim a gente está dizendo: não, está tudo bem. Sabe o que é isso? É o que a Bíblia fala de cegueira. Nós estamos sendo cegos, e aí precisamos de maneira urgente que o Evangelho entre na nossa vida. Quando o Evangelho chega, quando Jesus entra na nossa história, a primeira coisa que Ele tira é a venda dos nossos olhos. Eu preciso de verdade que essa mensagem chegue nas pessoas certas. O seu clamor não vai ser mais pelo aquilo que te aprisionou, mas por aquilo que pode te salvar. Sabe, por uma palavra que tem o poder de mudar a sua vida de verdade. Quando eu olho para Jesus falando arrependam-se, eu estou olhando para aquele que salvou a minha história, dizendo: se você se arrepender, tem uma chance para você. O sangue te purifica de todo o pecado. Aleluia, lindo. Há uma chance para você, há uma porta aberta para você, há uma luz no fim do túnel para você, e o nome dele é Jesus. Não é outra pessoa se não for o Senhor. Entende? Eu tenho uma batalha na minha vida todos os dias, você tem a sua. Minha batalha é manter o meu relacionamento vivo com Jesus. Vivo, vivo, vivo. Quanto mais vibrante é o nosso relacionamento com Deus, menos brechas tem na nossa construção. Menos lugares para que o inimigo entre tem lá, não tem como. É como se fosse uma vedação de dentro para fora. As coisas para quem estão cheias do Espírito Santo são mais claras, existe clareza. Nós olhamos e sabemos que é perigo, e a gente não brinca com aquilo que é perigoso. Parece fofinho no começo, mas vai crescer e vai destruir você no futuro. Não mexa com isso. Lembra o que a nossa mãe dizia quando nós éramos pequenos? Com fogo e eletricidade não se brinca. Se você sabe que é perigoso, não comece. Meu Deus do céu, que delícia poder falar isso para você. Estou levinho. Senhor, dessas alminhas o Senhor não vai poder mais requerer sangue da minha mão. E se você viu essa mensagem e não mandar para alguém, ó, tua mãozinha agora, filho. Minha, ó, limpinha.
E isso é uma coisa tão verdadeira, é tão verdadeira. Eu tenho filhos, lindo. Eu imagino o Senhor. A coisa que eu mais amo dos meus filhos é quando eu vejo um defendendo o outro, um protegendo o outro. Isso para mim alegra o meu coração. Eu não estou atacando você, eu estou protegendo você. Você é meu irmão, eu amo você, eu quero o melhor para você. E se eu, sendo fraco, falho, pecador, quero o melhor para você, imagina o Deus de todo o céu, de toda a terra, o quanto ama você e quer o melhor para você. Então, lindo, não se sinta pressionado, acuado, se sinta amado com essa palavra. O Senhor Jesus trouxe você agora nessa palavra para dizer: tem chance, deixa eu entrar na história, deixa eu perdoar os pecados, deixa eu fazer algo novo na sua vida. Eu quero libertar você dos vícios, eu quero colocar você no novo caminho, aonde não haverá condenação, não haverá culpa, não haverá desordem, não haverá nada que possa paralisar a sua história. É isso que Jesus quer. E sabe, a pior pessoa que existe é alguém que anda condenada na rua. Ela é arredia, ela tem medo. Quem vive vidas sombrias dessa forma, elas têm medo, elas padecem, elas nem sabem por que sofrem. Lindo, eu tenho um desejo para a minha geração, e esse é o mais profundo de todos, sabe? É que a gente tenha encontros verdadeiros com Jesus. Que Jesus entre na história de maneira verdadeira e genuína, sabe? Quando Ele entra na nossa vida de verdade, é a melhor coisa da nossa história, porque nós começamos a ver, começamos a enxergar. É engraçado, o nosso sensor muda, sabia? Nosso sensor muda. Eu vou falar isso em algum momento ainda nessa série, sobre esse sensor, mas ele muda, ele fica mais sensível. Eu já disse isso em outras mensagens. A minha esposa tem sensores mais sensíveis do que o meu para algumas coisas. Ela tem, já sabe, já. Irmão, ela tem um sensor para mulher bandida que é só Jesus. Ela, nossa, é impressionante. Ela, a bandida, pode escrever que é, pode escrever. E eu pensava no começo que era só com mulher bonita, mas tem as feias também que ela diz, é bandida igual. Parece besteira, sabe? Mas quando nós temos um relacionamento estreito com Jesus, os avisos de perigos ficam mais claros. Quando nós temos um relacionamento vivo com Deus, a gente cai em muito menos buracos, a gente tropeça em muito menos buracos, a gente consegue ver melhor. O meu convite para você é para que você deixe Jesus entrar de verdade dentro de você, para que Jesus abra os teus olhos. Lindo, a gente não pode ser conhecida como a geração que se perdeu. A gente tem que ser conhecida como a geração de avivamento, aonde o nome de Jesus foi glorificado, aonde leis justas foram estabelecidas, homens justos se levantaram, aonde Deus foi glorificado. Eu tenho esperança. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer, não vão prevalecer. Bom, o bom disso é que colocamos a luz em cima de problemas agora. E quando nós colocamos a luz, nós sabemos coisas que precisamos resolver. Se talvez existe algo que eu não falei aqui, mas o Espírito Santo tem o poder de colocar a luz aí, entende? Para que a gente não viva debaixo de culpa, para que a gente não viva debaixo de medo, mas que de verdade sejamos livres. Livres de verdade, sem nada que nos acuse, sem nada que nos condene, sem nada que nos coloque debaixo de opressão. Livres. Ei, livres, livres. Diga para quem está perto de você: Deus te chamou para ser livre. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus te chamou para ser livre. Nada nem ninguém poderá roubar essa liberdade de você. Entendeu? Vícios não podem fazer parte da sua vida. Uma vida dupla não pode fazer parte da sua história. Sabe, não, você não
pode, não pode, isso vai aprisionar você. O Senhor não te chamou para viver afundado no pecado. O Senhor não te chamou para te deixar abandonado em qualquer lugar. Não, meu príncipe, princesa, o teu valor é gigantesco. Não deixe o inimigo falar que você não tem valor. Não deixe ele condenar você. Se tem um Deus que tem poder para defender a tua causa, Ele é o nosso advogado. Se você se arrepender de todo o coração, não há condenação que possa paralisar você, no nome de Jesus. Então, lindo, arrependa-se enquanto é tempo, pois o reino dos céus é chegado. Essa palavra é para você. É para você. Feche as brechas, tampe os buracos e deixa Jesus ser o centro da sua vida, porque nada vai poder paralisar aquilo que Deus tem na sua história, em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora por pessoas que estão ouvindo, assistindo essa palavra e talvez estão sobrecarregadas de circunstâncias que semearam de maneira desgovernada e agora estão colhendo consequências drásticas. Senhor Jesus, Deus, entra com providência agora. Entra com cura, entra com libertação nessas histórias, Senhor Jesus. Nós não queremos ser escravos, nós não queremos ser, Jesus, marginalizados na história que o Senhor trouxe para a nossa vida. Jesus, nós queremos viver de maneira plena os teus sonhos sobre a nossa história. Nada, nem ninguém, nem adversário nenhum poderá ter o poder sobre nós. Jesus, se existe qualquer problema, se existe qualquer dificuldade, nós nos arrependemos agora, Senhor Jesus. Rasgamos os nossos corações e dizemos que estamos disponíveis e dispostos a viver a tua palavra, não mais aquilo que cremos pelos nossos olhos, mas aquilo que cremos pelos nossos ouvidos, através daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Não seremos escravos desse tempo, não seremos a tua vergonha nessa terra. Não, Jesus, nós queremos ser filhos que damos alegria, que te enchemos o coração de alegria, Senhor, e não de tristeza. Renova a nossa vida, não nos deixa sujos, não nos deixa caídos no chão, nos ajunta, Senhor, nos levanta com a tua mão forte e nos faz viver aquilo que o Senhor deseja. Nós não seremos mais escravos, em nome de Jesus.